Burkittsville, 1785. A vila estava calma. As crianças agora estavam brincando uma com as outras na praça. Conseguia ver Theodore rir com sua amiga Alicia perto do poço. Os dois pareciam estar felizes com a companhia um do outro. Me levantei e segui em frente, carregando minha cesta com as roupas sujas de Theo. Precisava lavá-las o quanto antes do jantar. Cheguei na margem do rio e peguei a blusa preferida do pequeno. Lembro-me que seu pai havia lhe dado dias antes de morrer. Theo não viviam sem essa blusa de pano. Logo após lavar grande parte das roupas, ouço um grito fino e assustado vindo da praça. Me assustei e acabei deixando todas as roupas caírem no rio, inclusive a blusa preferida de Theo. Estava prestes a pegar a blusa. Tentei alcançá-la o máximo que pude sem cair no rio, mas havia algo errado, e foi tarde demais quando percebi isso. Ouvi passos pequenos se aproximarem do rio. Me virei e vi Alicia indo calmamente para dentro do rio. Seus olhos estavam vidrados na água, como se estivesse hipnotizada. Retirei minha cesta da passagem e alertei a menina. Alicia, não entre no rio! Onde estão seus pais? Mas Alicia não olhou para mim. Ela continuou a seguir até a água e começou a entrar no rio. Me levantei e tentei ir o mais rápido possível atrás da garota, mas fui impedida quando o corpo da pobre menina foi puxado para dentro da água. Aquela cena me apavorou. Gritei o mais alto que consegui para alertar os moradores da vila. Mais tarde, o corpo de Alicia foi encontrado boiando no rio, com a pele de um tom azulado e os olhos totalmente brancos, olhando para o céu nublado no dia 30 de outubro, na véspera do Halloween. 31 de outubro de 1785. Logo após a morte de Alicia, os moradores da vila ficaram mais inquietos. As crianças estavam com receio de sair de suas casas. Theodore permaneceu em seu quarto colado na janela. Ele se recusava a falar qualquer coisa relacionada à morte da sua amiga. Mas eu acabei relevando aquela situação. Sabia que ele precisava de um tempo a sós, prestando seu luto à amiga. Terminei de arrumar o quarto de Theo e segui até a porta, mas sua doce voz me fez parar. Theo disse algumas palavras sussurrando. Ela vai voltar para nos pegar, mamãe. Vai pegar a todos nós. Me virei dando total atenção à sua fala. Theo agora estava olhando para mim. Seus braços envolveram suas pernas. Ele parecia estar com medo, como se algo ruim fosse acontecer. Me aproximei do mesmo e sentei do seu lado. Precisava entender o que estava acontecendo e quem era essa pessoa de quem ele falava. Então disse em um tom baixo para ele. De quem está falando, Theo? Seus olhos estavam saindo lágrimas. Theo parecia estar completamente aterrorizado. Seus braços tremiam e suas mãos apertavam com força suas canelas. Tive um pressentimento ruim na sua fala. A mulher que vive na floresta. Virei meu rosto para a janela, conseguia ver claramente as árvores altas e o vento se chocando com as folhas. Mas de uma coisa, Theo estava certo. Sentia calafrios ao olhar aquela floresta. Saí do quarto de Theo com sua fala na minha cabeça. E realmente não entendia quem era aquela mulher de que ele tanto falava, mas tinha medo de que possa ser alguém tentando assustar o meu filho. Em busca de respostas, fui até a casa dos pais de Alicia. O casal tinha outro filho de 7 anos, e essa criança seria a chave mestra para me ajudar a solucionar esse mistério. A casa dos Helters não era muito longe da vila. Passei por uns caminhos distanciados até chegar lá. O lugar é pequeno, o chalé parecia ser bem desorganizado por dentro. Havia algumas cabras presas por cordas e mantidas no celeiro. Lembrei de que essa família é famosa por vender leite e sustentar a vila. Fui até a porta, dei 2 batidas, esperei até alguém chegar. Fui recebida por Tamara, a mãe de Alicia, então disse: Olá, Tamara, podemos conversar? Tamara devia ter na faixa dos 50 anos. Existia uma expressão cansada e triste estampada em seu rosto.
Então ela disse calmamente: Entre. Então eu entrei dentro daquele pequeno chalé. A casa cheirava a pão queimado e cerveja. Senti um leve desconforto por estar ali, mas eu precisava. Tâmara fechou a porta e logo se virou para mim. Passou a mão em seu vestido como se estivesse limpando suas mãos de algo bem gosmento. Então ela mandou a seguinte pergunta: O que você quer? Olhei para a pobre mulher em minha frente e não sabia como dizer aquelas palavras sem mencionar sua filha. Mesmo assim, eu disse: Preciso de uma informação. Theo me veio com uns papos estranhos sobre uma mulher na floresta. Ele chorava muito e tenho quase certeza que essa mulher estava envolvida na morte de Alicia. A questão é que eu preciso muito saber se você sabe quem é essa mulher e também saber pelo seu filho se ele sabe de alguma coisa. Os olhos de Tâmara agora estavam arregalados, sua postura mudou. Agora ela estava me atacando com os olhos. Então ela disse: Não ouse chegar perto do meu filho. Você vem na minha casa e fala assim da Alicia? Ela se afogou, está morta. Do que mais quer jogar na minha cara? Tâmara agora estava chorando. Eu não entendia porque ela estava tão nervosa naquele momento. Tentei então amenizar a situação dizendo: Não, Tâmara, você não entendeu. Ela cortou a minha fala e disse alto bastante para mim perceber que foi um erro ter ido lá. Saia da minha casa agora! Apesar de estar morrendo de frustração, fui até a porta e saí daquela casa. Desci os degraus e acabei tropeçando em uma abóbora decorada para o Halloween no chão. Olhei para a abóbora e percebi que haviam 2 velas acesas dentro dela, uma branca e uma vela preta. Alguns segundos depois, a vela branca se apagou e pude ouvir uma risada alta de uma garotinha dentro dos cômodos daquela casa. No caminho de volta para casa, eu senti estar enlouquecendo. Aquela risada foi a gota d'água para eu perceber que tinha algo de muito errado naquela história, mas eu não previa que era muito além do que eu pensava. Foi então que percebi um dos caminhos dava direto para a entrada da floresta. Sem pensar 2 vezes, preferi seguir aquele caminho, ignorando totalmente a entrada da vila a alguns metros. A floresta por dentro era algo muito diferente. As árvores altas e os sons deixavam um lugar bem aterrorizante. Então, parei ao lado de uma árvore, olhei ao meu redor e tive a ligeira impressão de que tinha algo ou alguma coisa me seguindo. Os sons altos dos pássaros sobrevoando acima das árvores me impediam de escutar mais alguns detalhes. Mas um tempo depois, comecei a escutar passos. Não era passo de uma só pessoa, eram de várias. Me escondi atrás da árvore e olhei para onde os passos estavam. O barulho estava cada vez mais próximo e alto. Foi então que eu vi. Havia um todo 10 pessoas vestindo um capuz grande, preto com mangas. Se pareciam mais com um vestido. Todas elas seguiam para um lugar dentro da floresta. Decidi seguir eles para descobrir o que diabos era aquilo e quem são aquelas pessoas. Depois de andar algum tempo, vejo que estávamos acima de uma imensa pedra. Me escondi atrás de um enorme toco de madeira. Conseguia ter uma visão do que seria tudo aquilo. Já estava anoitecendo, sabia que precisava ir para casa, mas aquilo estava me intrigando muito. Eu tinha que ver com meus próprios olhos o que era isso. Fui surpreendida com uma voz familiar entre aquelas pessoas. Fiquei em choque quando a vi. Não acredito que era ela. Tâmara retirou seu capuz e logo todas aquelas pessoas tiraram os seus. O choque foi ainda maior saber que eram todos meus vizinhos e moradores da vila, exclusivamente os pais. Tâmara começou a falar: Irmãos e irmãs, o grande dia chegou. Chegou a nossa hora de honrar a morte injustificada da nossa anciã. Hoje é o dia de mostrá-lo quanto admiramos o seu sacrifício. Trouxeram o que eu pedi? Todos balançaram a cabeça afirmando.
Logo, um por um foram colocando fios de cabelos, algumas unhas, e um dos casais espalhou uma amostra de sangue por cima desses objetos. Tâmara foi a última a colocar. Ela andou até o centro e retirou. Ai meu Deus! Ela retirou um olho do seu bolso. Coloquei as mãos tampando a minha boca. Isso só pode ser um pesadelo. Mas o ritual não havia acabado. Precisava de mais uma coisa. E Tâmara continuou. Irmã, está com parte de Theodor? Uma mulher surgiu entre os casais. Ela levou até o centro alguns fios de cabelos cor caramelizada. O cabelo de Theo. Ótimo, ótimo. A mãe de Theodore, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. A regra é bem clara. Os pais precisam estar presentes. Mas o filho dela também é muito importante para o nosso querido ritual. Então vamos continuar. Continuou Tâmara. Continuei assistindo aquele show de horrores. Estava me matando por dentro. Saber que uma daquelas pessoas encostaram a mão em meu filho. Se eu continuasse muito ali, iria fazer uma loucura das grandes com aquelas pessoas loucas. Então, logo, eu decidi que não podíamos ficar ali. Eu iria embora com o Theo essa noite, longe dessa vila infernal, o mais rápido possível. Me levantei daquele lugar e comecei a me afastar do ritual. Não olhei para trás, mas consegui ouvir as vozes daquelas pessoas falando coisas estranhas em outras línguas. Parecia mais uma reza alienígena. Então o som das chamas aumentou. O ritual estava funcionando e o desespero estava tomando conta de mim. Corri o mais rápido possível para sair daquela floresta. Minha respiração estava acelerada e minhas mãos tremiam muito. Me assustei com um maldito corvo em cima da árvore. Caí no chão e dei um grito assustado, mas naquele momento eu não estava sozinha. Comecei a ouvir uma pessoa caminhando com dificuldades para perto de mim. Meu coração agora estava a mil. E agora? A árvore estava lotada de corvos. Ousei dizer: o que diabos? Uma senhora saiu de trás das árvores. Ela vestiu uma roupa preta e sua aparência não era das melhores. Na verdade, era muito feia. Metade de seu rosto estava queimado e tinham buracos nele, com insetos saindo de lá. Ela quase não tinha cabelo. Seu couro cabeludo parecia um queimar na raiz. Sua coluna era inclinada e ela tinha espinhos saindo de dentro dela. Conseguia ver um pouco de musgo em volta dos espinhos afiados. Sua aparência não era normal e ela me assustava demais. Eu precisava fugir dali, mas aquele monstro já sabia da minha presença. Foi quando eu ouço ela se comunicar comigo. Sua voz estava carregada de ódio e maldade e me fez arrepiar. Então foi você que estava espiando o que não devia. Nunca ouvi falar que a curiosidade matou o gato? Não, eu acho que não. Tolice a sua. Ela riu e mais uma vez senti arrepios com aquilo. Você sabe o meu nome? Ela olhou para mim com uma enorme fatalidade. Fiquei em silêncio. Eu não queria falar com aquele monstro, mas o meu silêncio deixou ela mais brava. Então ela me lançou um feitiço. Espinhos começaram a surgir no chão e se enroscar no meu corpo. Comecei a gritar de dor. Os espinhos estavam dentro das minhas pernas e rasgando a minha barriga. Meus olhos desciam lágrimas e a dor estava cada vez mais forte. Fui obrigada a respondê-la. Não, por favor, eu não sei o seu. Eu não sei seu nome. Tiram essas coisas de mim. Os espinhos agora pareciam se mover. A cada movimento era uma dor insuportável. Eu precisava dar um jeito de sair dali imediatamente. Felizmente, os espinhos pararam de se mover. Meu corpo estava fraco e frágil, mas eu não podia vacilar agora. Theo precisava de mim. Eu iria fazer de tudo para que não encostasse um dedo nele. Não me lembro do que aconteceu. Abri os olhos e ainda estava na floresta. Meu corpo estava todo dolorido
Minhas pernas agora estavam lotadas de furos e sangue escorrendo. Os hematomas começaram a surgir. Não sabia o que era aquilo, mas não podia ficar para descobrir. Aquela coisa não estava mais ali. Comecei a lembrar das histórias que a minha avó me contava a respeito de um monstro com corpo de humano que vivia na floresta. Bruxa era esse o nome inventado para as aberrações dessa história. Minha avó descrevia essa bruxa como uma mulher idosa com uma aparência não muito agradável, a um olhar sombrio, capaz de nos dar pesadelos durante o ano todo. Claro que eu nunca acreditei nessas histórias, mas hoje eu vi. Minha avó estava certa. Bruxas existem e elas vão fazer de tudo para conseguir o que querem: vingança. Me levantei com cuidado. Esses machucados em minha perna me impediam de andar rápido. A dor ainda continuava grande. O céu estava com um tom roxo escuro. Trovões faziam altos estrondos e eu não me sentia bem. Tive um péssimo pressentimento com aquilo. Já estava quase chegando na saída da floresta. Minhas pernas pareciam estar mais pesadas e quase não tinha energia. Era como se toda a minha energia vital estivesse sendo sugada. Comecei a entrar em pânico. Quanto mais eu andava, mais parecia estar longe da saída. Meu estômago revirava dentro de mim. Aquela maldita bruxa estava tentando me impedir de sair de lá. Minhas lágrimas de frustração escorriam por toda a extensão do meu rosto. Foi quando me dei conta de que ela não ia me deixar sair dali. A cada minuto que passava, era uma bomba relógio prestes a explodir. Eu não podia perder mais tempo, mas o cansaço mais uma vez me venceu. Me ajoelhei no chão e olhei para a saída. Não pude atravessá-la. Era uma tortura. Era essa a intenção daquela maldita bruxa. Comecei a ouvir passos atrás de mim. Me virei e haviam crianças andando de um lado para o outro. Mas tinha algo de errado. Elas não tinham pés e flutuavam. Conseguiam ver claramente através de seus corpos. Eram espíritos. Eu não sabia o que pensar. Um arrepio percorreu a minha coluna. Mas então, uma dessas crianças parou e olhou para mim. Seus olhos arregalados e inocentes brilhavam. Suas mãos me chamavam. Ela estava indo para algum lugar. Então, decidi ir atrás dela. Levantei com muita dificuldade. Gemidos de dor e agora se espalhavam pela floresta. Aquele lugar estava me matando. Andava o mais rápido que conseguia. O caminho que a garotinha me levava dava uma outra saída, mas só que dessa vez eu conseguia sair. Logo após sair, olhei para trás e a garotinha estava com um sorriso triste. Ela me mandava tchau, mas a única coisa que eu conseguia fazer foi sussurrar um obrigado de volta para ela. Cheguei na vila, estava ouvindo gritos de crianças e pessoas falando juntas. O tempo estava passando e eu precisava tirar Theodore dali. Comecei a correr, ainda um pouco sem jeito por conta dos machucados, mas eu consegui entrar na casa, tranquei a porta da sala e agora as vozes estavam mais altas e as pessoas do ritual estavam chegando. Elas queriam o meu filho. Estavam batendo fortemente na porta. Gritos lá fora se misturavam com uma reza estranha e começaram a jogar pedras na minha janela. Corri para dentro do quarto de Theo, abracei ele e agora estava deitado na cama chorando. Falei para tentar o tranquilizar. Eu não vou deixar que eles te peguem, não vou. Agora eu também estava chorando, a faca tremia em minha mão. Com a outra eu abraçava o corpo do meu filho. Foi quando que o desastre aconteceu. A casa começou a tremer. A cama de Theo parecia estar em cima de um trem em movimento. A porta do quarto foi arrancada inexplicavelmente. Minha boca se abriu de pavor. A bruxa havia quebrado metade da minha casa até chegar no quarto. Theo agora estava gritando, aterrorizado de medo. Destroços da casa estavam voando em volta daquele monstro, e os espinhos na coluna dela estavam maiores. Ela parecia o demônio em pessoa. Foi quando ela berrou: "Me deu, garoto!" Naquele momento, o tempo pareceu parar. Olhei para o rosto de Theo, meu lindo e pequeno filho, tão indefeso e confuso. Queria muito que ele não tivesse passado por tudo aquilo, mas eu precisava fazer isso, não tinha outro jeito. Sussurrei para ele:
Eu te amo. Enfiei a faca dentro de seu coração e apertei. Fechei meus olhos e abracei seu corpo morto. A bruxa agora estava berrando de ódio, mas eu não me importava com aquilo. Apenas repetia inúmeras vezes: me desculpe, nos sussurros. Parei de falar quando vi o chão se abrir. A bruxa, morrendo de ódio, começou a destruir a vila. Todas as casas se quebraram e caíram dentro do chão. Mãos começaram a aparecer. Gritos de desespero pôde-se ouvir ali dentro. A bruxa abriu um buraco para o inferno. Não saí do meu lugar. Observei as pessoas do ritual e os outros demais moradores da vila serem puxados para debaixo do chão. Apertei ainda mais o corpo de Theo e senti uma mão me puxar rapidamente para baixo. Comecei a gritar desesperadamente: Não! Theo, por favor! Consegui me segurar na beirada do parapeito, mas minha mão estava escorregando. Já sabia o que ia acontecer, mas eu não queria deixar o corpo de Theo. Eu precisava dele. Minha última esperança foi a voz da bruxa dizendo: Ele nunca vai perdoar você. Meu corpo foi puxado para o abismo, onde se encontrava em verdadeira tortura. O chão se fechou e alguns segundos depois as casas estavam todas construídas, mas a população havia sido totalmente aniquilada. Em outubro de 1994, 3 estudantes desapareceram em uma floresta perto de Buxtehude, enquanto filmavam um documentário. Um ano depois, as imagens foram encontradas.